Olá a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Está começando mais um quadro aqui do canal, As Regras da Política, que é aquele quadro que eu comento fatos políticos mostrando consequências jurídicas e as consequências de acordo com os conhecimentos da ciência política. O que é que eu quero falar hoje? Hoje eu quero falar das manifestações pró-Bolsonaro que aconteceram no domingo, né? Existem vários fatos jurídicos que poderíamos comentar das manifestações pró-Bolsonaro, né? Podemos comentar a agressão dos jornalistas que ocorreram durante as manifestações, até que ponto isso é incentivado ou não pelo presidente, até que ponto ele teria responsabilidade sobre isso. Podemos comentar o patrimonialismo de ficar recebendo elementos do povo, cidadãos, ali na rampa do Palácio do Planalto, como se fosse o quintal da casa do presidente. Mas eu não quero comentar isso. Eu quero mostrar para vocês que, se em vídeos anteriores eu falei que o povo tem pouca importância quando, por exemplo, o Procurador-Geral da República autorizar o processamento do Presidente da República, que deve ser votado por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, o povo tem pouca importância nisso. Foi até respondendo um comentário que vocês fizeram aí embaixo. Por outro lado, em processos de impeachment, o povo tem muita importância. Mais uma vez, em processos de impeachment, o povo tem muita importância. O povo vota? Não. Mas o processo de impeachment é um processo jurídico-político, cujo julgamento é feito por parlamentares, mais precisamente os membros do Senado Federal. E acontece que esses membros não vão analisar só apenas se houve crime, mas quais são as vantagens e as desvantagens políticas de tanto abrir um procedimento de impeachment quanto impeachment o presidente da República. O que é o processo de impeachment, né? O impeachment é a possibilidade de retirar o presidente da República quando ele comete os chamados crimes de responsabilidade, que estão lá previstos lá no 85, 86 da Constituição Federal, e também na Lei 1079 de 1950, que é a chamada Lei do Impeachment, que prevê esses crimes de responsabilidade. Essa é a regra no constitucionalismo comparado, na política comparada em matéria de América Latina. Todos aqueles que seguem o governo presidencialista, né, oriundo da Constituição dos Estados Unidos. Existem outras constituições que dão a possibilidade de retirar o presidente da República por voto popular, né, sem a ocorrência de crimes, né, esses crimes de responsabilidade. Se vocês quiserem, coloquem aqui embaixo que depois eu posso falar como isso é possível nessas outras constituições latino-americanas. Mas o Brasil segue a regra geral de que só é possível retirar um presidente no meio de um mandato se ele tiver cometido crime de responsabilidade. E aí é preciso analisar como essas manifestações elas freiam o processo, um possível processo de impeachment, enquanto o depoimento e as denúncias de Sérgio Moro, elas tentam acelerar o processo de impeachment. Não estou dizendo que Sérgio Moro queira o impeachment, eu estou dizendo que a situação criada por ele tende a acelerar um possível processo de impeachment, mas em minha opinião, no momento em que está a conjuntura, hoje esse processo é quase impossível nesse momento se a gente utilizar os estudos da ciência política, o que a ciência política diz sobre queda de presidentes da República na América Latina. Por que Moro acelera um procedimento de impeachment? Por quê? Diante de todas as irregularidades que o governo tem feito durante esse mandato do presidente Bolsonaro, existem irregularidades que são mais gritantes, existem irregularidades que são menos gritantes, mas todas elas são muito subsidiárias, digamos assim, são muito pulverizadas, não tem nada muito contundente que faça com que
o Bolsonaro ele seja atingido. Só que as denúncias provêm de um homem público, que é o ministro Sérgio Moro, que era tido como herói, né? E que fala de forma muito contundente que o presidente da República poderia ter cometido alguns crimes, né? E aí, se ao final desse inquérito houver uma materialidade robusta que faça com que o presidente seja acusado, depois desse inquérito, o Procurador-Geral da República faz uma denúncia, isso diminui a força do presidente. Mas a gente ainda não chegou nesse ponto e eu já falei várias vezes, devem estar aparecendo vídeos aqui sobre essas questões de Sérgio Moro, respondi uma série de dúvidas de vocês. Eu quero falar hoje das manifestações pró-Bolsonaro, por que elas impedem o impeachment ou não criam o ambiente do impeachment, né? Por quê? Veja, do ponto de vista da política comparada, a melhor pesquisa sobre impeachment na América Latina é a pesquisa de Pérez Linhan, que eu estou deixando o livro aí na tela de vocês. O que é que diz o Pérez Linhan, que é um pesquisador argentino, acho que professor de Yale? Ele diz o seguinte: existem vários motivos pelos quais presidentes da República caem, né? Presidentes da República são tirados do seu posto, tanto de forma legítima, através de um impeachment, tanto como um golpe de Estado, a partir de um golpe de Estado. Mas ele diz que quando são conjugadas 4 causas, presidentes da República sempre caem. E aqui é preciso atentar. A gente está falando de ciência política. Então o autor não está querendo dizer que essa queda do presidente é legítima, é regular, é constitucional. Ele está dizendo que, segundo a pesquisa dele, quando esses 4 fatores estão presentes, o presidente da República cai. E mais do que isso, ele não está dizendo que se tiver presente 1 ou 2 fatores, o presidente não cai. O que ele diz é que quando os 4 estão presentes, sempre na América Latina o presidente caiu. Quais são esses fatores? E aí, talvez o vídeo seja... O objetivo do vídeo seja fomentar esse debate para vocês verem se esses fatores estão presentes ou não para o governo Bolsonaro. Primeiro fator. O primeiro fator que o Pérez Linhan fala, e eu não vou colocar na ordem aqui de importância, quando os 4 estão presentes, o presidente cai. O primeiro fator é uma crise econômica, né? Quando o Estado está em crise econômica, oriunda ou não do presidente da República, isso é o primeiro fator. O segundo fator é uma baixa relação do presidente com o Congresso Nacional. O presidente não consegue dialogar com o Congresso Nacional, o Congresso Nacional impede a governabilidade do presidente. Existem 2 situações consagradas em ciência política. Uma é quando, o que a gente chama de governo unificado, é quando o Congresso Nacional está com o presidente. Em geral, isso acontece com qualquer presidente nos primeiros 6 meses de mandato. O presidente tem poderes imperiais nesses primeiros 6 meses de mandato, que os parlamentares não querem concorrer com a publicidade, não é a palavra, com a popularidade do presidente que acaba de ser eleito. E existe uma outra situação que se chama de governo dividido. É que o presidente ele não consegue dialogar com o Congresso porque o Congresso tem a maioria da oposição. Pense nos Estados Unidos, em que o presidente é republicano e a maioria da Câmara dos Deputados é democrata, embora a maioria do Senado seja republicana. Então essa é a segunda questão. Terceira questão escândalos de corrupção, né? Quando há muitos escândalos de corrupção envolvendo o presidente ou pessoas próximas ao presidente. Quem são essas pessoas próximas? Tanto membros do partido do presidente, quanto pessoas, inclusive, da família do presidente. Pense na questão do impeachment de Dilma Rousseff. Até agora não foi provado que Dilma, não estou dizendo que ela não cometeu crime, mas que não foi provado que ela tenha cometido algum crime, mas tinha muitos membros do PT e do seu entorno que estavam sendo acusados de crime. Então isso enfraqueceu ela. E o quarto motivo é baixa popularidade do presidente, né? E aí a política comparada tem que ser analisada de acordo com os dados brasileiros, né?
baixa popularidade do presidente é algo muito relativo, né? Porque baixa popularidade em relação a quê? Se a gente pega os dados de política brasileira, os dois presidentes que foram impeachmentados, que é o Fernando Collor e a Dilma Rousseff, eles foram impeachmentados quando estavam entre 10% e 12% de aprovação popular. Beleza, são esses 4 fatores: crise econômica, baixa relação com o Congresso, escândalos de corrupção e baixa popularidade. Crise econômica existe no Brasil? Existe no Brasil. Né? Foi causada pelo Bolsonaro? Acredito que não. Qual é a percepção que a população tem disso? É que foi causada pelo Bolsonaro? Não. Embora acredite que a percepção da população da maioria da população é que Bolsonaro esteja desprezando vidas e querendo a volta ao trabalho. Né? Todos os líderes mundiais estão dizendo para fazer confinamento, e o presidente Bolsonaro está dizendo não só dizendo, mas com ações, e não está querendo confinamento. Mas a crise econômica é atribuída a ele? Não. É uma crise mais humanitária, né, de respeito às vidas. Mas a crise econômica não é atribuída a ele, mas segundo o Pérez Julián isso não importa. Existe crise econômica e quando bate no bolso, a turma quer trocar de presidente. A segunda questão: baixo relacionamento com o Congresso, né? Existe um precário relacionamento com o Congresso? Existe, sempre existiu, salvo no comecinho ali, sempre existiu. O que é que Bolsonaro está tentando fazer? Né? Está tentando contornar isso com a aproximação dele com o Centrão, né? que são aqueles partidos mais fisiológicos, para ver se ele consegue votação, tanto para aprovar os seus projetos, quanto para impedir impeachment, impedir o processamento em caso de crimes comuns, que eu já falei para vocês, que sempre que um presidente da República, por atos cometidos após a diplomação, for processado, o Supremo não pode processar de vez. Tem que mandar o processo para a Câmara, e a Câmara vai decidir por 2/3 se ele vai ser processado ou não. O mesmo vale para o impeachment, né? Então tem baixa relação com o Congresso, mas talvez ele esteja contornando isso com o Centrão. Escândalos de corrupção no seu entorno. Existe, né? Escândalos de corrupção no seu entorno, principalmente no que diz respeito aos seus filhos, né? Os seus filhos respondem processos, alguns graves, alguns não tão graves. Minha percepção a percepção do povo, a percepção popular é que esses processos são menos graves do que a percepção popular a respeito dos processos envolvendo os petistas. Então não é tão grave, mas eu quero partir para o próximo ponto: apoio popular. Né? Foi muito importante para o governo Bolsonaro que tivesse aquela manifestação. Foi uma manifestação robusta, foi com carreata, chamou muita atenção, em um domingo de sol em Brasília, na capital federal. Então foi uma manifestação que mostrou que o presidente Bolsonaro ainda possui apoio popular. O que é que eu falei lá atrás? Quando Dilma e Collor caíram, eles tinham em torno de 10 a 12% de aprovação. O que veio depois, Temer, tinha 5% de aprovação. Bolsonaro ainda gira em torno de uns 35% de aprovação. Então eu mostro para vocês que não é impossível um processamento de impeachment nessa conjuntura, mas eu acho que é improvável um processamento de impeachment, porque não tem apoio popular para um processamento de impeachment. Aí você diz, mas professor, o processo de impeachment não é para apurar crimes de responsabilidade? Essa é a parte jurídica do processo de impeachment, mas a parte política é que tanto a autorização do processo de impeachment quanto o julgamento do processo de impeachment depende de apoio parlamentar. E os parlamentares não necessariamente vão querer se contrapor a essa ainda popular vida do presidente. O presidente ainda é muito popular. Qual é a consequência? Por exemplo, como é que se abre um processo de impeachment? Já tem várias denúncias de impeachment. Então basta que o presidente da Câmara dos Deputados, que é um desafeto do presidente, que é o Rodrigo Maia, ele aceite esse processamento. E aí os deputados vão, a partir de 2/3 dos votos, autorizar o processamento. Vai para o Senado e o Senado por 2/3 também vai ter que condenar
o presidente da República. O que é que acontece? Vamos ter noção de conjuntura, né? Enquanto, se vocês pensam no plano Mansueto, o presidente envia o plano Mansueto, a Câmara desconfigura o plano Mansueto e oferece dinheiro aos estados sem nenhuma contraprestação. O que é que aconteceu? O Senado agora, ele assumiu a liderança do que era então o plano Mansueto, que é o plano de socorro aos estados da federação diante da crise da pandemia mundial, né? E o que é que acontece? Enquanto a Câmara dos Deputados desidratou o projeto do presidente da República, da equipe econômica do presidente, dando apoio aos estados, apoio financeiro aos estados e não exigindo nenhuma contraprestação, o senador Davi Alcolumbre, que é do mesmo partido do Rodrigo Maia, ele sentou com a equipe econômica e escreveram juntos esse projeto, fazendo com que essa ajuda econômica que é necessária seja precedida de uma série de contraprestações, inclusive a concessão de não aumento para os servidores públicos por 18 meses, a realização de concursos públicos só para preencher vacâncias, etc, etc. Então veja que qual é o perigo para Rodrigo Maia, perigo político, né? O Rodrigo Maia, ele autoriza esse impeachment, vamos supor que ele tem um domínio da Câmara e a Câmara autoriza esse processamento. Poxa, o Senado aprovou esse projeto de socorro aos estados, o Senado tem 81 senadores. Aprovou esse projeto por 79 votos. De 81 senadores, 79 votos. Presidente não vota, né? E um senador votou contra. Então veja, ele só tem um voto desfavorável desse projeto. De modo que o presidente Davi Alcolumbre conseguiu criar com o governo federal uma estrutura de quase unanimidade. É difícil você transportar essa questão, né? Dizer que essa unanimidade em relação ao combate à pandemia vai ser uma unanimidade em relação a proteger o mandato do presidente e não impeachmentá-lo. Mas veja que é uma construção que dá força ao executivo, né? Porque foi um projeto escrito a 4 mãos, digamos assim, uma parte Davi Alcolumbre e uma parte equipe econômica do governo federal. Tá entendendo que não é só a configuração de um crime de responsabilidade, é preciso ter um respaldo político. E os líderes políticos, os políticos profissionais, eles costumam avaliar quais são os custos políticos de você retirar um presidente ou não, né? Então por isso que, voltando ao início do vídeo, enquanto o quadro que se dedica a um inquérito, Sérgio Moro acusando o Bolsonaro de cometer crimes, acelera um possível procedimento de impeachment, as manifestações populares mostram que o presidente ainda tem muita popularidade e isso retarda o procedimento de impeachment. Então é esse jogo que a gente vai ter que acompanhar daqui pra frente. Se você chegou até aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Esse é o quadro As Regras da Política. Comenta aí o que você está achando. Até uma próxima. Tchau.